Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa 2022, nosso querido Convida em sua terceira edição, com o tema longevidade. E agora, não sei se você está preparada para isso, você vai assistir uma palestra com a Márcia de Luca, minha querida Marcinha, né, especialista em yoga, meditação, ayurveda. Ela é estudiosa de yoga, meditação e ayurveda há 40 anos. Ela foi formada pelo Chopra Center lá nos Estados Unidos. Ela estudou com o David Frawley, ela estudou com outros mestres indianos, ela ministra cursos, workshops, ela dá palestras, ela é escritora de diversos livros, entre eles Ayurveda, Cultura de Bem Viver. Ela tem um podcast semanal, inclusive, que chama Praticando o Bem Viver no Spotify, onde ela compartilha os seus conhecimentos. Ela é idealizadora, inclusive, da comunidade do Despertar. A gente já fez pelo menos umas 2 lives. A Márcia é um ícone do yoga e do ayurveda no Brasil e ela vai falar para você sobre a importância do autocuidado para a longevidade. Eu tenho certeza que você vai adorar. Obrigada, Matheus. Obrigada pelo carinho. Gratidão imensa pelo convite de estar aqui. Para mim é um prazer poder inspirar pessoas nesse caminho das nossas paixões mútuas, não é? Yoga, meditação e Ayurveda. Há 40 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez para a Índia, eu realmente tive a certeza de que esse tripé, yoga, meditação e ayurveda, poderia ser a salvação do ser humano. E eu realmente acredito nisso. Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre o mundo em que vivemos. Um mundo de caos, um mundo de estresse, um mundo de competitividade, um mundo de calamidades, um mundo de medo, de insegurança que bombardeiam as pessoas com excesso de estímulos externos e que estão sobrecarregando o nosso sistema nervoso, acabando com a nossa saúde e promovendo um grande desequilíbrio emocional. E aqui entra um ensinamento dos mestres indianos. Você sabia que o mundo lá fora não é nada mais, nada menos do que um reflexo do nosso mundo interior? Isso quer dizer o quê? Para bom entendedor, meia palavra basta, não é mesmo? Vamos refletir, vamos usar o nosso discernimento. Se o mundo lá fora está nesse caos e é um reflexo do nosso mundo interior, nós estamos em um caos. Dentro de nós existe um imenso caos. Insegurança, infelicidade, tristeza, mágoa, medo. E aqui temos um enorme problema, porque se continuarmos deste jeito, ficará muito difícil viver. Mas agora vem a boa notícia. Todo problema tem uma solução. E eu vou dizer para vocês aqui qual é a solução. Pretensão minha, eu vou compartilhar a solução que eu encontrei para mim. Cada um de vocês pode encontrar N soluções, mas eu vou compartilhar do fundo do meu coração, com todo amor, com emoção que me faz chorar. E eu não posso nem fingir que eu não estou chorando, que eu não estou emocionada, porque não dá. Eu quero realmente inspirar vocês num caminho sem volta. A primeira coisa a ser dita é a importância da consciência. E nós temos, sim, que trazer a consciência como um novo paradigma. Porque nós estamos na alvorada de uma nova era, na qual a consciência terá um papel
muito importante. Consciência será o personagem principal, digamos, dessa nova era. Uma era onde nós temos que desaprender para reaprender. Vocês já ouviram falar de Alvin Toffler? Ele era um filósofo, um futurista americano que pesquisava o poder da mídia, das informações sobre o ser humano. E ele disse uma frase muito importante. Os iliterados da Grécia Antiga eram aqueles que não sabiam ler nem escrever. Os iliterados do século XXI são aqueles que não sabem desaprender para reaprender. E aqui nós temos que reaprender um novo paradigma norteado pela consciência. Porque na realidade a vida é consciência. Então nós temos que ter entendimento de que nós podemos sim mudar o mundo através da nossa mudança interior. E já que o caos lá fora é reflexo do nosso interior, nós temos que cuidar do ser humano que somos na íntegra. E o que quer dizer na íntegra? Os indianos também nos ensinam que o nosso corpo é formado por 3 partes. O corpo físico, de formas e matéria, o corpo sutil, formado pela mente, pelo intelecto, onde está inserido o danadinho do ego, e o corpo causal, que é um corpo que não ocupa tempo nem espaço, que é infinito, que é eterno, que nunca nasceu, que nunca morrerá. Nós precisamos integrar os 3 corpos. Cuidar do corpo físico para que tenhamos saúde. Sabe por quê? Porque sem saúde não vamos a lugar nenhum. Temos que cuidar da nossa parte emocional, que hoje em dia é o que está pegando. A pandemia do Covid nos trouxe, sobretudo, desequilíbrio emocional. E somente tendo equilíbrio no físico, no emocional, é que nós poderemos integrar o nosso ser, aquele que ocupa tempo e espaço neste planeta, com o nosso campo da pura potencialidade, das infinitas possibilidades, de onde está inserida a nossa melhor versão como seres humanos. Essa é a nossa responsabilidade perante o mundo. Temos responsabilidade de sermos a cada dia seres humanos melhores para podermos mudar o coletivo. E quando houver uma massa crítica de pessoas procurando a sua melhor versão, haverá uma mudança no inconsciente coletivo do nosso planeta. Complicado? Muito simples. Nós é que complicamos. E a partir do momento que você entendeu, vamos lá, mãos à obra. Então vamos utilizar as ferramentas de yoga, meditação e Ayurveda para essa finalidade. Já que estamos aqui numa comunidade de Ayurveda e de estudos milenares da Índia. Todo mundo sabe que a Ayurveda tem 2 segmentos e que a Ayurveda é, sem dúvida, o conhecimento da vida, o segredo da longevidade. O segmento médico, que é o segmento do Mateus, que não é o meu, porque eu não sou médica, mas existe também a proposta de que a gente não precisa esperar ficar doente para nos cuidarmos. E se nós nos cuidarmos, se nós observarmos autocuidados todos os dias, nós vamos estar
criando a nossa própria saúde. E há mais de 30 anos atrás, quando eu estudava na Califórnia com o Dr. Deepak Chopra, eu me formei em um curso que se chama Creating Health, ou seja, cada um de nós pode curar e criar a sua própria saúde. E, eventualmente, quando ficar doente, temos os Vaidyas, que, aliás, né, o Matheus é o único do Brasil, uau, que chique, para nos cuidar. Em primeiro lugar, a Ayurveda nos ensina hábitos saudáveis que nós podemos trazer no dia a dia. E aqui eu não vou me aprofundar em detalhes nisso, porque vocês estão cansados de aprender isso aqui no Vida Veda. Rotina diária. Na minha opinião, Dinacharya é uma das ferramentas mais importantes para a nossa saúde, porque a Ayurveda nos diz que nós só teremos saúde quando nós vivermos conectados com os ritmos da natureza. Dinacharya é tudo nesta vida. Dinacharya, Ritucharya, ou seja, a rotina das 24 horas do dia e a rotina das estações. Porque sim, nós temos que respeitar as mudanças das estações. Então, da mesma maneira que o tempo muda com as estações, o clima muda, nós temos que acompanhar essa mudança e acompanhar os horários da nossa rotina de 24 horas do dia. Não vou me aprofundar. A alimentação. A alimentação é remédio, gente. Alimento é remédio. Então, nós temos na alimentação uma grande ferramenta para criarmos a nossa própria saúde em vários setores, ou seja, quais os sabores a serem consumidos de acordo com o nosso dosha, o que comer em cada estação, porque os alimentos também, as abordagens também mudam nas estações, como preparar o alimento, como comer o alimento, como elevar a Agni. E aqui a gente tem que enfatizar que para nossa saúde e para nossa longevidade, Agni é um dos personagens principais da nossa história. E está escrito nos Vedas que se Agni for forte, nós podemos comer veneno e metabolizá-lo em néctar. Se Agni for fraco, nós podemos comer néctar e vamos metabolizá-lo em veneno. E aqui, quando eu digo comer, não digo apenas comer o alimento. Eu digo todas as informações que nós captamos do universo através dos 5 sentidos. Os 5 sentidos precisam ser abordados e precisam ser entendidos. Nós temos que trazer a consciência de que através dos 5 sentidos trazemos autocuidados e saúde e longevidade. Então aqui eu quero comentar rapidamente maneiras de gerarmos saúde, autocuidados que nós podemos ter através dos 5 sentidos e que vão culminar numa longevidade maior. Porque a Ayurveda foi o primeiro sistema de cura a dizer que saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é um estado de bem-estar, de paz, de contentamento. Quando você abre a sua janela de manhã e mesmo com todos os problemas, você diz, legal, mais um dia para eu viver, mais um dia para eu servir a humanidade, mais um dia para eu evoluir neste caminho da espiritualidade que precisa de saúde e de equilíbrio emocional.
O que fazer, então, com os 5 sentidos? O que fazer com a sua audição? Nós hoje somos bombardeados por sons, decibéis, além do que a gente pode aguentar, do que a nossa capacidade auditiva pode aguentar. E não é a menos que o ser humano está ficando surdo em tenra idade. Não é o meu caso, porque vocês sabem que eu tenho 27 anos, então ainda não cheguei lá. Mas quando eu chegar lá, minha audição será perfeita. Sabe por quê? Porque eu me cuido em relação aos barulhos externos. Na minha casa, eu coloco, por exemplo, mantras, eu coloco música clássica, eu coloco música New Age, tudo em volume baixo. Eu procuro falar baixo, eu procuro orientar as pessoas a falarem baixo e também a ouvirem muito mais do que elas falam, porque a gente perde energia falando demais. Então, abusem das músicas, dos sons, dos mantras, dos cantos gregorianos, para trazer calma e alimento para as nossas células. E comecem a treinar a falar baixo. Isso eu tenho que fazer sempre. Como professora, às vezes eu me empolgo e eu começo a falar alto demais. Mas quando eu me dou conta, eu abaixo imediatamente o meu tom. Mesmo porque ultimamente eu ando rouca, todo mundo sabe que eu tô com problema de voz, então eu tenho que falar mais baixinho para poupar as cordas vocais. O que fazer com a visão? Vamos parar de ver filmes de violência, vamos parar de ficar conectados com as notícias que são violentas e vamos encher a nossa casa de coisas bonitas. E coisas bonitas, eu não quero dizer necessariamente coisas caras. Coloque flores, cristais, quadros que você goste, fotos de pessoas que você ama, de amigos, de família. Olhe a natureza. E aliás, quando eu falei da audição, eu não comentei os sons primordiais da natureza, que são excelentes para nos acalentar e para equilibrar o nosso ser. O que fazer com o nosso olfato? O nosso olfato é uma porta de entrada de alimento saudável. E com tanto ar poluído, o que nós temos que fazer? Aproveitar a aromaterapia. A Ayurveda utiliza a aromaterapia como uma ferramenta para equilibrar o nosso ser. E aqui entra um estudo também de aromaterapia para equilibrar cada um dos doshas. Lembrando que a Ayurveda entende o ser humano como único e individual. E a gente tem que analisar a nossa constituição para a gente poder entender e saber quais os aromas que nos fazem bem. Principalmente quando nós estamos em desequilíbrio. Então, por exemplo, Vata. Vata se beneficia com aromas que são doces e quentes, como flor de laranjeira, baunilha, canela. Pitta se beneficia com aromas doces, mas refrescantes, como lavanda, rosa, jasmim. Kapha se beneficia com aromas mais energizantes, como, por exemplo, eucalipto, alecrim. E aqui levando sempre em consideração uma grande premissa. A Ayurveda diz que igual aumenta igual. Nós temos então que seguir
a terapia dos opostos. E o que é a terapia dos opostos? É você trazer para o seu momento algo totalmente oposto daquilo que você tem em excesso. Então, vamos pegar o caso de um pita. Pita, vocês sabem, muito fogo e pouca água. Tipo aquela pessoa, vem quente que eu estou fervendo. Então, quem é pita, por exemplo, deve utilizar os aromas refrescantes, deve utilizar comidas mais refrescantes e deve trazer, minimizar o calor no ambiente em que está. Esse é um exemplo normal, bobo, natural, mas que traz entendimento. As comidas também têm os sabores que equilibram cada um dos doshas. Apesar de nós precisarmos 6 sabores em cada refeição, cada dosha deve otimizar 3 sabores e minimizar outros 3 sabores, que isso também vocês já sabem. O que fazer então com o tato? Gente, toque você mesmo, abrace você mesmo, e as massagens ayurvédicas são um must. A Abhyanga é o toque de amor. A Abhyanga vem dentro de um conceito que se chama Snehana, que quer dizer o toque com amor. Então, tanto faz a auto-Abhyanga como você receber uma Abhyanga. Deslizar a mão com a suavidade, hidratando a sua pele, nutrindo as células e recebendo aquela nutrição através dos olhos. Aqui também um óleo específico para cada dosha. A Vata tem a pele seca, precisa óleo de gergelim, que é umectante e quente. Pitta é quente e não tem a pele tão seca, então deve usar óleo de coco, que refresca, terapia dos opostos. Todos os tratamentos ayurvédicos são excelentes. Então, eu sempre preconizo para os meus alunos que a gente não tem que fazer esses tratamentos, essas massagens, quando a gente está doente. A gente tem que fazer toda semana como hábito de vida. E auto-Abhyanga todos os dias. Massagear o corpo com óleo. E aqui eu quero comentar com vocês uma pesquisa feita por uma médica que se chamava, porque ela já morreu, Dr. Candace Pert. Ela fez uma pesquisa sobre HIV, o vírus da AIDS. E ela pesquisou que nós temos trilhões de células no nosso corpo, mas que o vírus, o HIV, ataca uma célula específica. Vamos chamar essa célula de célula X. E ela pesquisou que quando uma pessoa faz uma massagem ou recebe uma massagem todos os dias, isso é importante. O corpo libera peptídeos que vão preencher as células. E no caso, essa massagem preenche as células X do vírus da AIDS. Se você tem essas células X preenchidas e entra em contato com o vírus da AIDS, o que acontece num copo cheio? Se você quiser pôr mais água no copo, a água transborda, ela não entra no copo. Então, se você tem as células preenchidas por esses peptídeos que são liberados pelo corpo quando você faz essa automassagem, nossa imunidade catapulta. Nós podemos entrar em contato com o vírus da AIDS e não pegar
a doença. Isso é uma pesquisa científica. Experimente então fazer a sua Bianca. E todos os outros tratamentos. Shirodara, por exemplo, é excelente como suporte, coadjuvante de suporte do sistema nervoso que está tão abalado hoje em dia. Então, quantas doenças a gente está vendo de sistema nervoso hoje em dia? Alzheimer, Parkinson, ansiedade, depressão. Todas essas doenças que assolam o século XXI são doenças de sistema nervoso. Portanto, Shirodara, massagem Shiro Abhyanga na cabeça, são tratamentos extremamente importantes. Então, nós falamos sobre tato, audição, falamos sobre visão, vamos falar agora sobre visão, falamos, e vamos falar agora sobre o paladar, que nem precisamos falar, porque já falamos um pouquinho aqui, que a gente tem que seguir o conceito de que somos individuais e que não existe uma dieta para todo mundo igual. Que nós temos que levar em consideração o desequilíbrio do nosso dosha. Na realidade, dosha quer dizer aquilo que está errado, aquilo que obscurece. Portanto, é muito mais fácil a gente analisar e entender o nosso dosha quando ele está em desequilíbrio. Então, gente, abordamos a Ayurveda e agora acho que falta também abordar o uso de ervas, de alguns rasayanas, que são as fórmulas de rejuvenescimento e de manutenção da nossa saúde, que ajudam muito na nossa longevidade e na nossa saúde. Então, são autocuidados, gente, que nós temos que manter sempre. E aqui entra um conceito que eu adoro repetir. Eu aprendi com um dos meus mestres 3 atitudes que são importantíssimas para a gente colocar em prática. Aliás, sem essas 3 atitudes, a gente não consegue persistir naquilo que a gente quer. E uma das minhas alunas chamou isso do trio maravilha. Eu quero compartilhar com vocês o trio maravilha. Para a gente ter sucesso nos autocuidados, na imunidade, na longevidade, nós temos que ter intenção. Sem intenção, não vamos a lugar nenhum. Temos que ter disciplina para fazer todos os dias, um pouquinho que seja, e dar tempo ao tempo. E aqui eu digo, ao longo da vida, até o último dos nossos dias. Nós temos que cultuar a Ayurveda como um estilo de vida que vai nos proporcionar saúde, imunidade e longevidade. Porque aqui, gente, vocês viram o estrago do Covid. Há 30 anos atrás, repito novamente, quando eu estudava com Deepak Chopra, ele disse: no futuro, muitos vírus virão através do ar. E vírus para os quais os seres humanos não terão solução do primeiro momento. E que nós precisamos, então, elevar o nosso sistema imunológico. E outro dia eu vi uma palestra dele com o Sadhguru, e eles dizendo o seguinte: lógico que a vacina é importante, os cuidados importantes, lavar a mão, máscara, distanciamento, tudo isso é importante. Mas o mais importante
é a gente elevar o nosso sistema imunológico e criar a nossa própria longevidade. E nenhum sistema de cura melhor do que a Ayurveda para fazer isso. Ayurveda, yoga e meditação. Aliás, eu sou suspeita para falar disso porque é o meu foco de trabalho, de estudo e de paixão, mas eu garanto que funciona. Agora, yoga. A prática do yoga é uma prática milenar que, como todo mundo sabe, visa a união do corpo, da mente, do espírito. Porque somos seres íntegros e não pode haver separação. E é essa separação que gera as doenças. Existe um ditado indiano que diz o seguinte: toda doença é saudade do lar. O lar é o nosso corpo físico. Nananina não. Corpo físico é um veículo que nos leva ao lar. O lar é este campo da pura potencialidade. É onde está inserida a nossa consciência plena. Mas a gente só chega neste campo se tivermos saúde física, emocional, para termos o caminho aberto para chegar lá. Hoje em dia, a prática do yoga está sendo muito modificada pelos ocidentais. Yoga é uma prática física de malabarismo? Também é, que aliás fortalece o corpo como nenhum outro tipo de exercício consegue fazer. Mas asana é um dos 7 degraus do yoga, Raja Yoga de Patanjali. O verdadeiro objetivo do yoga é chegarmos em Samadhi, que é o estado de hiperconsciência, começando com a formação do caráter. Yamas e niyamas, que todo mundo já sabe, e que, aliás, o mundo está do jeito que está, porque esses valores foram sendo perdidos ao longo da evolução do ser humano. Vamos então resgatar os valores, sim, que vão nos trazer fortalecimento do caráter para termos saúde, para termos longevidade. Logicamente, fortalecer o corpo e os pranayamas, que é o poder da respiração dentro da prática do yoga. E a partir do outer yoga, do yoga de fora, a gente entra no yoga de dentro. Primeiro, o caráter, o corpo físico, a respiração, que trabalha também as emoções e o emocional, para que a gente possa começar o aquietamento verdadeiro da mente. Então, yoga, eu, por exemplo, adoro Ayur Yoga, que é um método de yoga pouco usado, pouco conhecido. Existe também premissas básicas da prática de yoga para Vata, Pitta e Kapha. Uma mesma prática pode prejudicar um dosha e pode equilibrar o outro dosha. Então, também não vou entrar em detalhes específicos aqui, porque os ensinamentos de Ayur Yoga são muito intensos e profundos, e nós temos premissas da prática de Ayur Yoga para Vata, Pitta e Kapha em todos os sentidos. Preparação do local, atitudes na prática, o tempo de prática, o ritmo,
os asanas, os pranayamas, o tipo de respiração, o tipo de meditação, tudo isso é individual. Então, procurem conhecer um pouco mais de Ayur Yoga para trazer para a sua prática. Da mesma maneira que a gente usa abordagens específicas em Ayurveda para Vata, Pitta e Kapha, o Yoga também. Eu me lembro que eu fiz um curso com o Dr. Vasant Lad, que vocês conhecem, que é uma grande presença em Ayurveda, e ele diz que todo professor que der uma aula errada em relação aos doshas para algum aluno em desequilíbrio, está criando um karma ruim para ele mesmo. Vejam a importância do negócio. E aí, gente, tendo o corpo equilibrado, tendo as emoções equilibradas, podemos sim entrar na prática da meditação. E aqui, gente, eu não digo mindfulness. Mindfulness é um novo embrulho de um pacote milenar. A verdadeira meditação é aquela que aquieta a mente, sem subterfúgios, ou seja, sem uma voz que te induz, sem uma música, sem nenhuma bengala. Mas é excelente para começar a trazer a base para uma prática de meditação, de aquietamento da mente. Então, o que é mindfulness? É você estar presente no momento. O aquietamento da mente começa com o treinamento de estarmos conscientes e plenos no momento presente. Então, por exemplo, esteja presente em cada momento, uma coisa de cada vez. Então, estar consciente do que você está fazendo elimina automaticamente um turbilhão de outros pensamentos. Mindful eating, por exemplo, é você prestar atenção no que você está comendo. Aí todo dia você repete. Vai almoçar, presta atenção. Vai jantar, presta atenção. Um dia, outro dia, outro dia. Intenção, disciplina de todo dia. E com o tempo, de repente, aquilo se torna um hábito. E aí entra a Dr. Shona Shapiro, que é uma psicóloga americana que eu amo de paixão e que estuda sobre o poder do pensamento e da meditação para equilibrar os pensamentos. Ela diz que tudo que a gente repete se fortalece. Então, estar no momento presente, consciente, no aqui, no agora, todos os dias. Treinamento. Coloca atenção no momento presente. Escapou o pensamento? Não julgue. Traga-o de volta para o momento presente. Sem julgar, mas com curiosidade, com discernimento, com atenção. E ao longo do tempo, as suas células gravam a memória daquela ação que você repete. Tudo que você repete fortalece. Essa é uma frase da Dr. Shona Shapiro. Então, veja aqui a cadeia que gera os nossos hábitos. Nossos pensamentos geram nossas ações. Nossas ações formam os nossos hábitos de vida. Os nossos hábitos de vida criam a nossa realidade. E a nossa realidade pode sim modificar o nosso destino. Então veja a importância dos nossos pensamentos. Só que a gente anda no piloto automático, a gente não percebe
os pensamentos. A gente vai perceber quando já fizemos a ação no piloto automático. Portanto, nós temos que colocar atenção no momento presente, analisar com curiosidade, com discernimento e com compaixão as nossas ações para que a gente possa fazer as melhores escolhas. E esse processo de ter uma curiosidade sobre como funciona os nossos pensamentos e as nossas ações é o que é a consciência. E existe agora um novo conceito que se chama Long Life Learning. É a gente aprender ao longo da vida. Termos pensamentos positivos, vamos escolher pensamentos positivos, cancelar os negativos através deste trabalho de conscientização. Presta atenção nos pensamentos negativos, cancela e imediatamente já traz a terapia dos opostos. Agradece. A gratidão faz parte da nossa imunidade e da nossa longevidade. Agradeça, agradeça, agradeça. A Dr. Shona Shapiro pesquisou que cada ser humano tem de 12 mil a 50 mil pensamentos diários e que 90%, mais ou menos 90%, 87%, são pensamentos negativos ou repetitivos que não servem para nada. Vamos cancelar os negativos, agradecer. Quando a gente agradece, o corpo libera dopamina e ocitocina, que são os hormônios da felicidade e do bem-estar. E quando a gente começa esse processo de eliminar, secretar os neurotransmissores da felicidade do nosso sistema imunológico, catapulta. E aqui vem também a pesquisa do Dr. Richard Davidson, não sei se vocês conhecem, é um neuropsiquiatra formado em Harvard, que depois de ter se formado, foi para a Índia estudar com o Dalai Lama e pesquisar a mente dos monges. E ele fez inúmeras pesquisas e ele chegou à conclusão, com as pesquisas que ele fez, com a mente, com o cérebro dos monges, que quando esses monges meditavam em estado de gratidão, de empatia, de compaixão, de bondade, de gentileza, o cérebro secretava todos os hormônios, todos os remédios que estão na prateleira de uma farmácia contra depressão, por exemplo. O corpo secreta serotonina, que vai trazer um estado de felicidade. E o Deepak Chopra diz que quando nós estamos no estado depressivo, o nosso corpo é bombardeado por química, por uma química que faz mal para o nosso corpo e que abaixa o nosso sistema imunológico. E quando estamos felizes, no estado, no modus vivendi de bondade, de gentileza, de compaixão, de amor e de felicidade, nós temos o corpo inundado por hormônios da felicidade. E aqui vocês entenderam que nós podemos escolher o caminho a trilhar, que nós podemos mudar o nosso cérebro através da neuroplasticidade, através da prática da meditação, da compaixão
da bondade, da gentileza. E o Dr. Richard Davidson, ele criou um movimento e ele criou Healthy Minds Institute, um instituto de mentes saudáveis. E os indianos ensinam também que uma das maneiras de promover ojas no nosso corpo, que vocês sabem que ojas é aquela substância sagrada que vai elevar o nosso sistema imunológico através de bhakti, de devoção, de compaixão, de amor ao próximo, seva. Então a gente servir a humanidade sem esperar nada em troca é uma maneira de elevar o nosso sistema imunológico. Então, gente, eu acho que meu tempo deu. Já falei quase aqui 1 hora. E eu queria realmente, mais uma vez, do fundo do meu coração e com muita emoção, tocar o coração de cada um de vocês, que o ser humano tem como direito ser feliz, tem como direito usufruir da sua pura potencialidade. Mas a gente precisa trabalhar para isso. A gente tem sim que aceitar as coisas como elas são, mas a gente tem que agir. Nós temos que ser proativos, sempre com gentileza e assertividade. Não precisamos ter razão sempre, mesmo porque a verdade é subjetiva. O que é bom, o que é certo para você, muitas vezes não é certo para mim. O que é certo para o seu dosha, muitas vezes não é certo para o meu dosha. Então, vamos lutar pela nossa verdade e vamos entrar neste campo de pura potencialidade, onde a vida se torna um flow, onde as coisas acontecem naturalmente, onde o universo orquestra as sincronicidades, os eventos sincrônicos que vão mudar a nossa realidade. E lembrando, estamos na alvorada de uma nova era que será conduzida pela nossa consciência. É um novo paradigma. Vamos seguir o ensinamento do Alvin Toffler. Vamos desaprender para reaprender. E o incrível é que nós temos que desaprender o atual, o moderno, e temos que reaprender o antigo, o milenar e o sábio. Porque conhecimento sem sabedoria não serve para nada. E o conhecimento milenar das ciências védicas de yoga, meditação e ayurveda trazem em si uma sabedoria profunda. Meu coração se condói com o sofrimento do ser humano. Aplique os conceitos de yoga, meditação e ayurveda na sua vida. E pratique seva, influenciando todas as outras pessoas à sua volta. Dessa formação de uma massa crítica é que vai depender, que vai promover essa mudança do universo. Todos nós sabemos que estamos na Kali Yuga, na era das calamidades.
mas também está escrito nos Vedas que a evolução da humanidade é cíclica. Tivemos Kali Yuga, aliás, a Satya Yuga, a Era da Verdade, que foi perdendo os valores, se tornando na Era da Prata, na Era do Bronze, ao chegarmos na Era da Calamidade, por causa do crescimento do ego, da ganância e da necessidade de poder. É nossa responsabilidade perante ao mundo, perante ao universo, perante ao presente da vida que recebemos, fazermos bom uso dela e criarmos uma bolha de Satya Yuga dentro da Kali Yuga. Tudo depende das nossas escolhas e da nossa consciência. E do trio Maravilha. Vamos formar uma cadeia do bem. Vamos formar uma massa crítica de pessoas fazendo o bem. É a nossa salvação como seres humanos neste planeta. E aqui me despeço com a famosa saudação indiana: o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.